Olá, que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e de muita paz. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos momentos, olha, mais desconcertantes e poderosos de toda a literatura, o capítulo 40 do livro de Jó. O material que a gente tem é o próprio texto bíblico, claro, e uma série de notas de estudo que ajudam a desvendar as camadas de significado, né? Para dar um contexto bem rápido, Jó é aquele homem que perdeu absolutamente tudo. E aí ele passou dezenas de capítulos num debate angustiado, clamando aos céus por uma explicação. Ele quer levar Deus ao tribunal, basicamente. E finalmente, Deus responde. Só que a resposta não é nada do que ele ou qualquer um de nós esperaria. Então, nossa missão aqui é descompactar esse diálogo, que na verdade é menos um diálogo e mais um desafio divino. Tentar entender as lições sobre poder, humildade e, principalmente, os limites do nosso entendimento. A coisa toda começa com Deus falando do meio de um redemoinho, e a primeira pergunta, no versículo 2, já chega assim cortando o ar. Será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus. A minha primeira impressão é que soa quase como um promotor num tribunal. É um tom bem acusatório. Sim. Eu diria que é até mais do que isso. O interrogatório ainda pressupõe que se está buscando a verdade, né? Certo. Aqui parece que Deus está invalidando a própria premissa do tribunal que Jó queria montar. Ele não está se colocando no banco dos réus para se defender. Não mesmo. Pelo contrário, ele está questionando a competência do promotor, que seria Jó. É como se ele dissesse: com que base você sequer acha que tem o direito de me fazer perguntas? Ele muda os termos do jogo logo de cara. E essa mudança de tom tem um efeito, imediato e devastador em Jó. Porque depois de tantos capítulos de discursos longos, apaixonados, a resposta dele é chocantemente curta. Versículos 4 e 5. Sou indigno, ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei, e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Ele se cala. Simplesmente se cala. O contraste é brutal. E esse gesto de pôr a mão sobre a boca é riquíssimo em significado. As notas de estudo que a gente analisou ressaltam algo crucial aqui. O quê? Não é uma confissão de pecado, tipo, eu estava errado e mereci o que aconteceu. A expressão hebraica para sou indigno pode ser traduzida literalmente como sou leve. Sou leve. Sim, sou de pouco peso. Jó está reconhecendo a insignificância dele, a futilidade dos seus próprios argumentos diante da magnitude do que ele está presenciando. É a rendição de quem percebe que qualquer palavra que ele disser a partir dali não vai ter peso nenhum. Então é uma admissão não de culpa, mas de escala. Ele percebe que está jogando um jogo completamente diferente do que imaginava. Exatamente. Ele queria um debate legal e recebeu uma teofania, uma manifestação da presença divina. As regras são outras, né? O silêncio dele é o primeiro sinal de que ele está começando a entender isso. Então, Jó se cala. E parece que a conversa poderia terminar aí, certo? Jó reconhecendo seu lugar. Poderia. Mas, surpreendentemente, o redemoinho volta a falar. E o tom de Deus fica ainda mais intenso. Ele disse: cinge agora os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Essa frase, cingir os lombos, é muito forte. Nossas fontes indicam que era uma expressão idiomática da época muito comum. Sei. Significava literalmente amarrar as vestes longas na cintura para não tropeçar, se preparando para uma ação física, como correr ou ir para a batalha. É um chamado à ação. Deus não quer o silêncio passivo de Jó. Ele está convocando Jó para um confronto intelectual, um duelo. É quase uma provocação, então. Ah, você queria discutir? Ótimo, então se prepara porque agora a discussão vai ser nos meus termos. É exatamente essa a provocação. Deus está prestes a demonstrar de forma vívida porque o silêncio de Jó era a única resposta lógica. E ele faz isso com uma série de perguntas retóricas que são de tirar o fôlego. Sim, é uma avalanche de perguntas. Começa com
você tem um braço forte como o braço de Deus? Ou pode trovejar com a voz como ele trovejou? E continua, né? Continua? Orna-te, pois, de excelência e alteza e veste-te de majestade e de glória. Olha para todo soberbo e humilha-o. Me parece que Deus está basicamente dizendo o quê? Você acha que consegue fazer o meu trabalho melhor do que eu? Essa é a essência. Ele está entregando a Jó o manual de instruções para ser Deus por um dia e perguntando se ele dá conta do recado. Boa. As perguntas tocam em dois pontos centrais que Jó tinha questionado: poder e justiça. Você consegue controlar a natureza como eu? Você consegue administrar a justiça no mundo humilhando os orgulhosos como eu? Entendi. Deus está ilustrando que governar o universo não é uma questão de aplicar uma fórmula simples de causa e efeito, como Jó e os amigos dele pensavam. É uma tarefa de uma complexidade e poder inimagináveis. O que me chama a atenção é que Deus não explica o porquê do sofrimento de Jó. Ele nem toca no assunto. Não toca. Em vez disso, ele responde à pergunta por que eu sofro com uma pergunta muito maior, que é: quem é você para entender? E essa é a genialidade do argumento. A resposta de Deus não é um porquê, é um quem. Ele não entrega a Jó uma planilha com as razões. Ele revela a sua própria natureza. Ele confronta Jó não com uma explicação, mas com a complexidade e a majestade da criação. É uma mudança de perspectiva brutal. De vítima que busca respostas, Jó é colocado na posição de um candidato a gerente do cosmos. E, obviamente, ele não se qualifica para a vaga. E quando a gente acha que o argumento vai continuar nessa linha cósmica, abstrata, de trovões e soberbos, a conversa toma um rumo que eu acho fascinante, totalmente inesperado. É uma virada, né? Total. Deus muda de assunto e diz: contempla agora o bemote, que eu criei contigo. Ele basicamente aponta para um animal. Essa transição é brilhante. Deus move o argumento do macrocosmo para o microcosmo. Ele sai do abstrato e vai para o concreto, para algo que Jó pode teoricamente ver. Ele usa uma aula de zoologia para ensinar teologia. E a descrição desse bicho é, nossa, impressionante. É quase poética na sua brutalidade. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas pernas como barras de ferro. E o mais curioso é que, apesar de toda essa força, ele come capim como boi e descansa tranquilo. É uma imagem de poder calmo, mas indomável. A identidade exata do Behemoth é um debate que atravessa séculos, né? As notas que a gente tem nos dão algumas pistas. Muitos estudiosos o identificam com o hipopótamo. O hipopótamo. Sim, por causa da descrição de que ele vive nos pântanos. Para os antigos egípcios, o hipopótamo era um símbolo de força caótica, um poder aterrorizante. Outros já veem nele uma figura mais mitológica, um monstro da terra. Certo. O próprio nome hebraico Behemoth pode ser a forma plural de fera, dando a ideia de a fera por excelência ou a fera das feras. Ou seja, não importa tanto se é um bicho real ou mitológico. O ponto é que ele personifica o poder terrestre em estado bruto. Exatamente. A identidade precisa ser secundária. O que importa é o que ele representa. E tem um detalhe aqui nas notas que me fez parar para reler. Quando o texto diz que ele endurece a sua cauda como cedro, a nota sugere que a palavra hebraica para cauda pode ser um eufemismo. Ah, sim. Para algo ligado à sua força primal, à sua virilidade. Isso muda completamente a imagem, não acha? Completamente. Não estamos falando de um rabo forte como uma árvore. A imagem evocada é a de um poder gerador, indomável, quase sexual na sua potência. É a força bruta da criação na sua forma mais crua. Uau! Reforça ainda mais a ideia de que o Behemoth é a obra-prima dos caminhos de Deus. Uma criatura que existe numa escala de poder que o ser humano não consegue nem começar a controlar. Certo. Então, Deus descreve essa criatura incrível, mas qual é o ponto? Por que parar uma discussão sobre justiça cósmica para falar de um hipopótamo superpotente? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é o checkmate de Deus no argumento. Depois de descrever o Behemoth, Deus essencialmente diz a Jó:
olha essa criatura que eu fiz, que vive aí do seu lado. Você consegue caçá-la? Consegue colocar um anzol no nariz dela? A resposta é óbvia. É não. Você não pode controlá-la. Você mal consegue compreendê-la. Como então você ousa presumir que pode entender e julgar a maneira como eu governo o universo inteiro com todas as suas forças e complexidades? É um argumento por analogia. Ele usa algo concreto, visível, para ilustrar um ponto abstrato e transcendental. Se o microcosmo, o bicho no pântano, já é incompreensível para o homem, O macrocosmo, o universo inteiro, está infinitamente além do seu julgamento. O bemote não é mau, ele simplesmente é. A existência dele, com todo esse poder indomável, desafia a visão de mundo simplista de Jó, onde tudo deveria fazer sentido numa lógica humana de recompensa e punição. a existência do Behemoth prova que o mundo é muito mais selvagem, complexo e misterioso do que a filosofia de Jó permitia. Exatamente. Então, o que a gente pode tirar disso tudo no final desse capítulo? O percurso leva Jó de um questionamento barulhento, de alguém que queria respostas, para um silêncio humilde. E a causa dessa transformação não foi uma explicação, foi uma visão. Isso. Uma visão da majestade do poder incontrolável do Criador, simbolizado por essa criatura fantástica. E qual seria a grande lição disso? Eu acho que a grande lição aqui talvez seja que a resposta para as perguntas mais profundas da vida, como a do sofrimento, nem sempre vem na forma de uma explicação lógica que a gente consegue encaixar na nossa cabeça. Às vezes a resposta é a própria experiência do sagrado, do sublime, daquilo que está além de nós. Jó não ganha uma resposta, mas ele ganha um encontro. Ele queria que Deus se explicasse. E, em vez disso, Deus se revelou. E para Jó, no fim das contas, isso parece ter sido suficiente. É uma mudança de postura fundamental, né? De alguém que exige respostas para alguém que se maravilha com a grandeza que o cerca, mesmo sem, e talvez principalmente por não compreendê-la por completo. Isso nos deixa com um pensamento para reflexão. Nesse capítulo, Deus apresentou o Behemoth, o Senhor da Terra, a força do continente. Mas a conversa não termina aqui. Não mesmo? No próximo capítulo, ele vai apresentar o Leviatã, o monstro caótico do mar. Fica a pergunta: o que a adição de uma segunda criatura indomável vinda de um ambiente totalmente diferente acrescenta esse argumento divino e a jornada final de Jó? Deus abençoe todos os ouvintes.